A maior queixa hoje de um atendimento fraterno é questão psicológica, tá? Ansiedade. Crises de ansiedade. Então, a pessoa vai porque está tendo sinais de tristeza, melancolia. São pequenas situações que levam a situações que isso vai aumentar, né? E aí, geralmente, quando eles procuram ajuda quando já está um pouquinho avançado. Porque até então, uma leve tristeza, uma leve melancolia, beleza, isso tudo bem. E é saudável até ter tristeza, o que você não pode é permanecer nela. E aí, o desequilíbrio acontece quando? Quando você permanece nela. Desequilibrou. Desequilibrou, aí a gente tem todas as questões que vão levar à depressão, todas as questões que vão levar a uma síndrome do pânico, a uma crise de ansiedade, transtornos mais burnout, todas essas questões que hoje têm se apresentado, né? Sérias. Quando chega nesse ponto, é quando a gente fala assim, chegou num ponto crítico da situação. Tem reversão? Sempre tem reversão. Mas aquela pessoa quer essa reversão? Porque quando você chega nesse ponto, a tendência é você ficar. A tendência é você achar que não tem volta. A tendência é você achar que não vai se livrar daquilo, né? Porque são situações bem angustiantes mesmo. E quando chega nessa questão, é um pulo para você pensar que a vida não vale mais a pena viver. É um pulo. Só que o que mais assusta hoje é que isso está vindo das crianças. Isso está vindo das crianças. E aí, o que acontece? Quando a gente vai para os números, como eu estava falando, quando a gente vai para os números, que Kardec foi avisado dessa questão que a gente iria passar. Então, a gente está em plena transição planetária. Então, a gente tem aí, eu costumo dizer que nós, espíritas, temos uma vantagem, tá? Porque a gente foi avisado, né? Então, o que eu preciso fazer com essa informação? Cuidar. Cuidar de quem, primeiro? De mim. Se eu não cuidar de mim, é igual a máscara que cai no avião, né? Teve uma turbulência, cai a máscara. Em quem eu coloco primeiro? Em mim. Então, eu preciso cuidar das minhas questões mentais, do meu psicológico, para poder auxiliar. É bom deixar claro, isso não é egoísmo, né? Não, não é egoísmo, isso é inteligência. Porque eu só vou conseguir ajudar se eu cuidar de mim, né? Então, isso é inteligência, que é um atributo do espírito. Então, eu preciso usar, né? Eu preciso usar a inteligência. E aí, eu cuido de mim para cuidar de quem está à minha volta. Porque eu costumo dizer assim, ó, se os espíritos avisaram a gente que o número de suicídio iria aumentar muito, e principalmente entre as crianças, será que vai chegar na minha casa? Essa é a pergunta que eu preciso fazer. Será que vai chegar perto de mim, na minha família, num vizinho, num amigo? Será? Será que já não chegou e eu nem percebi? Então, isso tudo a gente precisa se questionar, né? Porque se a gente já identificou que a gente está em plena transição planetária, e aí vamos para os números. Agora eu quero falar dos números. Os números da Organização Mundial de Saúde, né? Hoje, na cidade de São Vicente, a informação que eu tenho é que aumentou, até o final do ano passado, aumentou 200% a taxa de suicídio infantil. Lá, nós estamos com a taxa de 9 e 10 anos. Chegamos na idade de 9 e 10 anos. E a Organização Mundial de Saúde tem mostrado esse gráfico do aumento do número de suicídios. Apesar do número da população mundial ter aumentado, dá aquela descarga de que, então diminuiu. Não, aumentou. Então, assim, a gente tem aquela falsa aparência de que diminuiu porque o número de pessoas aumentou. Mas aumentou o número de suicídio, principalmente infantil. E tem aumentado proporcionalmente com o da população, ou acima? Tem aumentado acima. E aí, o que acontece? A idade mundial é entre 5 e 14 anos. E isso assusta. Por quê? Uma criança de 5 anos, Dani, pensa em não viver mais? O que leva uma criança de 5 anos a não querer viver mais? E aí você começa a olhar à volta.
Aí é num mercado que você vê uma criança com tela, sem percepção do que está acontecendo à sua volta. Sem entender que ali é um mercado. Meu pai trabalhou para estar ali comprando aquele produto que eu vou me alimentar. Então ele não está percebendo o que está acontecendo à volta dele, porque ele está em outro mundo. Ele está vivenciando outra coisa. E é mó bom vivenciar outro mundo. Isso dá prazer. Então eu preciso tomar muito cuidado com isso. E aí quando a gente fala de suicídio juvenil e infantil, no juvenil ele dá sinais, o jovem dá sinais de que vai praticar ou que tem a intenção de praticar o suicídio. A criança não dá sinais. Porque a criança pensou, ela faz. E aí? Já pensou? Chegar perto de mim, chegar na minha família, dentro da minha casa, uma situação da qual eu poderia ter evitado? Então, assim, são questões bem duras, bem preocupantes, mas a gente precisa falar. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.